Fazer uma pesquisa na internet e aparecer uma série de links e documentos está virando coisa do passado. Com o auxílio da inteligência artificial, o objetivo das Big Techs agora é possibilitar que as ferramentas de busca estejam ainda mais interligadas com os humanos, gerando respostas em linguagem natural e personalizada. A grande aposta da startup OpenAI para tudo isso é o ChatGPT, que o Direto ao Ponto já abordou anteriormente em outro episódio. E agora ele tem mobilizado ainda mais as pessoas que estão curiosas para saber sobre a tecnologia, capaz de fazer tarefas como produzir artigos científicos. Outras empresas não estão querendo ficar para trás e já anunciaram serviços semelhantes, como o Google com o Bard. A Baidu, conhecida aqui no Brasil mais pelo antivírus, também trabalha no seu próprio serviço de chatbot. Correndo atrás do prejuízo. O Google tratou de acelerar processos e já anunciou seu concorrente para o ChatGPT, o chatbot inteligente que responde a diversas perguntas e que virou febre mundial. O Direto ao Ponto desta vez trata sobre o que é o ChatGPT e quais são os desafios que as empresas terão para conseguir aplicar serviços como ele em grande escala. Essa edição também fala sobre como o advento tecnológico vai impactar o nosso dia a dia. O entrevistado é o professor do Instituto de Informática da URGS, Luiz Lambi. Eu sou o Lucas Eliel e sejam muito bem-vindos. Professor Luiz Lambi, obrigado por participar aqui do Direto ao Ponto novamente, e eu vou começar nossa conversa pedindo a você que nos explique com mais detalhes o que é o ChatGPT. Bom, muito bom dia, muito obrigado, e é um prazer conversar com vocês. Na verdade, essa tecnologia, o ChatGPT, né, ou eles falam muito aqui o ChatGPT, né, em inglês também, é aquilo que se chama de Large Language Model, ou na verdade é um modelo grande, é um modelo gigante de linguagens. O que significa isso, né? Isso significa que nós temos uma tecnologia que está processando um grande volume de informação, neste caso, um grande volume de textos, usando tecnologias e usando técnicas, usando metodologias de uma área chamada aprendizado de máquina, né, que é uma parte da inteligência artificial. E o que significa isso? Significa que o sistema, ele, com essas técnicas, ele aprende a processar maior volume de informações, maior volume de conhecimento, e também oferece uma interatividade com o usuário, no sentido de que o usuário pode fazer perguntas sobre as informações, sobre as áreas de conhecimento que esse sistema tem. Então, basicamente, é um sistema que funciona através de algumas técnicas de aprendizado de máquina, como eu comentei, né? E ele processa volumes que a gente pode dizer que são gigantescos de informação. E ele aprende à medida que o tempo passa, à medida que ele vai refinando seu conhecimento através desse processo de aprendizado. É um sistema que vai aprendendo com as informações e com a interação que ele tem com os usuários. O ChatGPT é especificamente da OpenAI, mas Google e Baidu, por exemplo, já anunciaram a construção de serviços semelhantes. Como você acha que deve ser a abordagem das empresas em relação a esses avanços? Na verdade, essas empresas, todas as grandes empresas, as Big Techs, né? Google, Microsoft, Meta, que na verdade é uma nova empresa aqui, proprietária do Facebook, Apple, enfim, Nvidia, todas as empresas, elas investem nessa linha de modelos grandes, modelos gigantes de linguagem. Esses modelos permitem, né, trabalhar com esse volume gigantesco de informações que podem ser, né, no futuro, um volume de informações que se aproxime daquilo que a gente tem como conhecimento distribuído, quase como se fosse na web inteira, né? Isso é, digamos assim, um sonho para o futuro, um desejo para o futuro. Atualmente, nós temos grandes volumes de dados, volumes gigantescos que esses sistemas processam, mas eles ainda têm certas limitações. Por exemplo,
O ChatGPT ele foi treinado até 2021 e muitas vezes na própria interação com o usuário ele avisa, né, que ele foi treinado até o ano de 2021 para determinadas perguntas específicas, determinadas interações que os usuários fazem com ele. Bom, as outras empresas, elas também estão investindo pesadamente nessa linha de inteligência artificial, nessa linha de aprendizado de máquina. Por quê? Porque esse tipo de sistema teve um grande sucesso perante o público, né? Todos nós percebemos isso, que teve um impacto na imprensa, nas notícias muito forte, e as pessoas, os usuários do sistema, os potenciais consumidores, né? Eles aderiram ao produto. O que acontece aqui? Todas essas empresas têm essa tecnologia, têm como produzir também esses modelos gigantes de linguagem para interação com o usuário. Só que, se a gente pegar uma empresa que trabalha com busca, de informação, como o Google, como ele é o líder do mercado, como ele é aquilo que em inglês chama de incumbent, né? Hoje em dia, ele te oferece a melhor resposta, a melhor solução em busca. E essa é uma tecnologia que ainda está num estágio, né? Não está no estágio final, está num estágio ainda de pesquisa, está num estágio ainda que as empresas não lançaram um produto finalístico. A OpenAI é uma startup. Ela lançou esse produto, essa tecnologia no mercado, e o usuário, né, nessa versão atual, que não é uma versão final do produto, ele teve digamos assim, o usuário ele teve uma aderência muito grande à tecnologia. Mas a tecnologia ainda tem uma série de limitações, ela produz uma série de erros que a gente pode comentar depois. E se eu sou uma empresa já consolidada no espaço de busca, no espaço de tecnologias de inteligência artificial, eu não posso errar, porque o mercado vai me cobrar, entre aspas, né, a partir desses erros que eu fizer com a tecnologia. Enquanto que uma empresa que ainda está em desenvolvimento, como uma startup, como o caso da OpenAI, que ainda não tem um posicionamento de mercado como liderança na venda de produtos na área de inteligência artificial, ela pode ainda, como todas as startups, correrem esses riscos, ou seja, ela pode inovar lançando os produtos um pouco mais cedo, que o mercado vai aceitar, o mercado vai testar esses produtos e vai validar se esses produtos eles terão uma longa permanência ou não nesse mercado de tecnologia. Criado pela empresa OpenAI, a primeira versão da tecnologia surgiu em 2018, mas foi apenas em 2020, em sua terceira versão, que ela chamou atenção. O GPT-3 contava com um modelo treinado com 175 bilhões de parâmetros e uma base muito robusta de textos. Atualmente, a versão GPT 3.5 foi treinada com uma imensa base de textos disponíveis na internet, incluindo posts em redes sociais e outros conteúdos disponibilizados nos meios de comunicação. Então, o desafio das grandes empresas de tecnologia é justamente como utilizarem o momento que essa tecnologia pode ser adotada nos seus produtos para que o mercado tenha uma aceitação desses produtos por parte dessas empresas. Luiz, 2 perguntas. Como as pessoas podem acessar o ChatGPT e que inovações ele deve trazer? A gente tem visto notícias falando que ele tem potencial de ser capaz de escrever poemas, produzir artigos, traduzir textos, definir a ideia criativa na construção de um design para as redes sociais e até mesmo elaborar artigos científicos. Sim, vamos começar pelo acesso, né? A empresa, ela permite o cadastro para abrir contas e à medida que ela tem a capacidade de atender os usuários, uma versão pública está, digamos assim, disponibilizada. Claro que eventualmente tem uma pequena fila para os usuários poderem utilizar essa versão pública. Existe, sem dúvida nenhuma, isso é público, né? Uma negociação e utilização por parte da Microsoft, integrando esta ferramenta, o ChatGPT, no seu mecanismo de busca, no Bing, e também para a própria utilização do Bing, você também vai ter que ter um acesso, né? Tem que fazer um cadastro e esperar um determinado momento, exceto se for uma aplicação comercial, aí uma relação comercial entre duas empresas, né? O outro ponto é onde vamos aplicar, né? Na verdade, essa ferramenta ela pode ser muito útil naquilo que se chama de modelos B2B, que é entre negócios, né? Entre empresas no momento. Por quê? Porque eu posso utilizar ela na especificação de determinados produtos internos, na melhoria de determinados processos e justamente em processos de prototipação
de modelos de negócios, entre aspas, de modelos de novos produtos que eu quero lançar, de exploração de conhecimento dentro de empresas. Então, no momento, ele tem sido visto como uma tecnologia que tem um potencial de negócios entre empresas que é muito significativo. A partir do momento também, uma outra percepção foi que ele teve, sem dúvida nenhuma, um grande impacto global entre potenciais usuários, mas a necessidade de refinamento da tecnologia ainda é muito grande, né? Quando a gente conversa com especialistas em determinados domínios, você conversa com um especialista em medicina, especialista em direito, especialista em engenharia civil, um especialista numa área tecnológica, ele vai dizer, olha, ainda tem uma série de problemas, uma série de erros fatuais, não é? Que a ferramenta produz. Então, até a gente chegar num estágio em que a gente tem uma confiança muito alta, ainda haverá certamente investimentos nessa tecnologia para melhorias específicas. E um outro ponto muito importante de mencionar é que, como se trata de uma ferramenta que provavelmente vai ser voltada inicialmente para negócios entre empresas, né, modelo B2B, que a gente chama, haverá, provavelmente, né, certamente, a adaptação da ferramenta para determinados domínios específicos. Digamos que eu trabalho na área comercial, de determinadas linhas de produtos, eu vou fazer o treinamento dessa ferramenta, os dados que serão a entrada dessa ferramenta em todo o processo de aprendizado de máquina serão dados específicos ao meu negócio, não serão dados sobre o mundo, entre aspas. Atualmente, a ferramenta foi treinada, né, utilizou dados de treinamento sobre um volume gigantesco de áreas. Também por esse motivo, para ela ter um aprendizado abrangente, ela ainda comete uma série de erros, né, uma série de informações que não são ainda validadas e que os usuários, inclusive, respondem muitas vezes que aquela informação não está correta. Então, até a gente ter uma ferramenta totalmente refinada para que a gente tenha segurança nos negócios, a gente terá um processo ainda de aprendizado, né? Esse processo que tem, inclusive, o ser humano participando. A gente pode comentar sobre isso depois também. Pois é, aí tem essa participação do ser humano. Que mudanças isso deve trazer para o nosso dia a dia depois que essa tecnologia estiver mais solidificada? Há uma expectativa daqui a pouco da gente acabar não utilizando mais esses navegadores comuns que são usados aí já faz um bom tempo? Sim, existe uma perspectiva, as pessoas enxergaram que naturalmente, né, os usuários enxergaram no primeiro momento, agora eu vou utilizar, tem algo diferente aqui, tem algo que está me dando não só a informação que eu pedi, mas aparentemente está me dando já uma descrição sobre vários tópicos, sobre as minhas perguntas. Então, o mecanismo é um mecanismo de busca por conhecimento, não é? Que tem uma certa distinção da busca usual, em que as ferramentas de busca, as tecnologias de busca me enviam links, ou me fornecem links onde eu posso continuar a minha pesquisa. A grande questão, o grande desafio é que muitas vezes essas informações que são providas pelos modelos gigantes de linguagem, pelos Large Language Models, vamos lá, existem muitos, o atual que é muito comentado é o ChatGPT ou ChatGPT. Essas informações, quando você é especialista num determinado domínio, certamente percebes que tem ainda muitos erros, muitas falhas, muitas imprecisões. Então, ainda há uma grande necessidade de evolução e treinamento dessa ferramenta para ela ter uma precisão sobre as informações que ela está te retornando. As pessoas têm comentado, né? Isso vai ter impacto na educação? Sim, poderá ter impacto na educação, poderá ajudar muitos alunos e professores a refinarem o processo de ensino. A questão aqui, tudo é uma questão também de curadoria e melhoria do momento. Porque quando a gente pega áreas específicas, inclusive inteligência artificial, que é uma área que eu tenho interagido com o sistema e trabalho há muitos anos, né? Há algumas décadas já. Inclusive, na área de inteligência artificial, existem informações que não correspondem, né, à realidade que o sistema me dá como respostas. Então, ainda muitos passos né, devem ser dados para que esse sistema tenha uma segurança, tenha uma correção, não é? E ele possa ser, e também até ele chegar numa medida de confiabilidade, além de outros desafios, né? Antes que ele possa ser usado, eu diria, com segurança, por um grande volume de pessoas para aplicações comerciais, enfim, aplicações de negócios. Quem trabalha com negócios precisa ter uma certa precisão. Quem trabalha com educação também, muitas vezes, né, os estudantes estão maravilhados que agora o texto é gerado automaticamente,
mas ele pode ser visto como uma ferramenta auxiliar, ele não necessariamente dá a resposta final correta para aquilo que tu estás procurando e pesquisando. É o ChatGPT, que é capaz de interagir com seres humanos e tem chamado a atenção por ter realizado feitos inéditos para um robô, como, por exemplo, passar no Exame Nacional de Medicina nos Estados Unidos. Baseado nisso que você falou, o ChatGPT vai servindo mais como um apoio. Nós devemos nos preocupar com algum ponto em relação a ele, claro, isso se atentando ao fato de que novas formas de crimes cibernéticos não são culpa da tecnologia em si, mas da má intenção das pessoas. Na verdade, existem sim, né, grandes preocupações, existem muitos pesquisadores que trabalham com ética e inteligência artificial, com os impactos sociais, impactos econômicos, com os impactos que a gente tem na vida das pessoas em decorrência da tecnologia. Essa tecnologia, não é, ela ainda apresenta problemas de questões de vieses, questões também que os pesquisadores chamam de alucinações. O que são alucinações? São informações que a partir de uma pergunta que um determinado usuário faz, né, o sistema, o ChatGPT, o modelo de linguagem, ele faz uma aproximação, ele trabalha com probabilidades. Ele é treinado com grandes volumes de informações e ele faz uma inferência, ele faz uma verificação na sua base de dados sobre o que seria a próxima sequência mais provável para a resposta daquela pergunta, tá? Tecnicamente não é exatamente isso, mas ele trabalha com, entre aspas, uma inferência probabilística. E como é probabilidade, ele tem sempre uma probabilidade que pode ser bem significativa de estar errando. Isso é um grande problema, né? Se tu não és especialista em um determinado domínio, tu podes não saber que a informação que ele está te dando como resposta é incorreta. Isso é um grande problema, né? O segundo problema é que ainda existem vieses, podem existir preconceitos, podem existir informações que podem causar determinados conflitos, enfim, informações que não correspondem à realidade, informações contraditórias. Tudo isso pode acontecer, porque, como eu comentei lá no início, é um sistema, uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. A gente ainda está longe, digamos assim, de termos uma resposta definitiva e, provavelmente, né, essa resposta, essa tecnologia perfeita, essa tecnologia que todo mundo almeja, entre aspas, que os alunos brincam, agora eu não preciso mais saber escrever, a gente ainda está um pouco distante, porque existe, no momento, a impossibilidade do sistema dominar todas as áreas de conhecimento. Todo especialista é capaz de apontar erros e facilmente identificáveis nestes textos, não é? Então, a gente não pode confundir o potencial da tecnologia com a realidade que a gente tem no seu emprego. E a primeira questão que as pessoas têm que estar conscientes é, quando tu buscas informações sobre determinado domínio, tu estás buscando informações, muitas vezes, sobre áreas que tu não conheces, e tu nem sabe se é verdade. Então, qual é o grau de confiabilidade que tu tem naquelas respostas, né? Por isso, há uma necessidade de refinamento constante dessa ferramenta, de melhoria, e ainda, né, necessidade de ter uma curadoria por parte de especialistas, se eu for aplicar essa ferramenta na educação, se eu for aplicar essa ferramenta em alguma atividade comercial, em algum negócio. Então, não é uma ferramenta que apresenta, no momento, uma solução absolutamente confiável, mas é uma ferramenta que os potenciais usuários enxergaram uma grande possibilidade de utilização, né? O mundo inteiro está falando dessa tecnologia. Isso já demonstra que tem um potencial mercado muito significativo, né? De provavelmente centenas de milhões de consumidores. Mais de 1 milhão de pessoas já testaram a novidade, que faz cálculos de matemática, organiza tarefas, mas principalmente escreve textos únicos e de qualidade.
Na verdade, inclusive as ferramentas de busca, eles têm algumas capacidades, algumas possibilidades para os usuários que muitas vezes não são utilizadas, né? A maior parte das pessoas escreve uma pergunta, mas existem formas de escrever uma pergunta no prompt do buscador, né? Do mecanismo de busca do Google, por exemplo, que é o produto mais popular, que melhoria, no qual a resposta que ele te dá, ela é mais refinada e mais precisa, né? A própria forma de utilizar a tecnologia, ela necessita com que as pessoas tenham uma educação digital, uma educação para fazer o melhor uso desse tipo de tecnologia. Então, quando a gente fala que não, o ChatGPT vai mudar a educação, na verdade, a gente tem uma série de questões que devem ser levadas em conta, né? A própria empresa diz, ele foi treinado até 2021, ele comete erros, ele é uma ferramenta de testes, enfim, está tudo escrito lá no site, né, na página da empresa, tá? Existe, né, essa participação, essa interação nossa do ser humano, né, que provê feedback, né? Eles chamam isso no momento de reinforcement learning through human feedback, ou seja, aprendizado por reforço através, né, do feedback, ou seja, da ajuda do ser humano que dá respostas para o sistema. Ou seja, o próprio sistema ainda não é perfeito. A gente tem uma série de desafios e para quem está desenvolvendo novas aplicações, novas tecnologias, enxergando novas possibilidades, esse tipo de tecnologia de inteligência artificial, os modelos gigantes de linguagem, são uma tecnologia muito interessante por um potencial futuro. Mas tem várias questões ainda da incorreção, da imprecisão. Tem um outro problema aqui em computação, a gente chama de GIGO, que é o garbage in, garbage out, ou seja, lixo na entrada, lixo na saída, ou seja, se você alimenta o sistema com informações erradas, ele vai te dar respostas erradas. A partir de informações imprecisas, a partir de um grande volume de informações com imprecisões, ele não vai, né, magicamente corrigir essas informações e te dar uma resposta errada. Não é tão simples como as pessoas possam entender que é. Não é. Tem uma série de desafios científicos e tecnológicos que devem ser trabalhados. Uma outra questão, né, o custo do processamento. Atualmente, um mecanismo, uma busca num buscador atual, né, num mecanismo de busca, vamos usar num Google ou num Bing no Microsoft, a gente não tem esse custo preciso, justamente por essa informação estratégica de negócio. Dizem que, né, as informações que a gente tem comentado entre os pesquisadores é que uma busca, o custo do processamento de uma determinada informação pode ser 10 ou 100 vezes maior do que num mecanismo de busca usual. Esse custo para uma aplicação comercial, uma aplicação industrial, uma aplicação nesse modelo B2B, isso tem que ser levado em consideração, né? Também. Qual vai ser o custo de utilização dessa ferramenta? Não é? Enfim, tem uma série de questões que sempre que a gente tem uma tecnologia maravilhosa que chama a atenção das pessoas, quando essas tecnologias são lançadas, a gente pensa que a gente resolveu os problemas definitivamente, mas aí que a gente passa a perceber que até chegar numa tecnologia de uso maciço, de uso por milhões ou centenas de milhões de pessoas, a gente tem que ter garantias que as respostas, que o produto que eu estou vendendo é um produto que é certificado, um produto que não vai causar dano ao usuário e assim por diante. Então, imagina que a gente estivesse hoje no início do século XX e a gente visse de repente alguém voando com um avião, né? A gente ficaria maravilhado e provavelmente a gente querer utilizar esse avião, mas isso causaria muitos acidentes. Até a gente chegar a ter aviões confiáveis que puderam transportar pessoas através das regiões do mundo, nós tivemos décadas de pesquisa e desenvolvimento até a gente ter garantias de que a gente não teria um número de acidentes muito grandes. Mesma coisa o automóvel, quando a gente inventou, né, criou o automóvel, quantos protótipos nós tivemos até ter garantia de que ele seria seguro para o ser humano. E mesmo assim, até hoje, a gente tem uma quantidade de acidentes e mortalidade com a utilização de automóveis, utilização de aviões, tecnologias de transporte, que é relativamente significativa. Eles são seguros, mas os seres humanos, os motoristas, causam muitos erros também. Quando a gente estiver pensando nessas tecnologias como ChatGPT, quantos erros, entre aspas, os pilotos de ChatGPT estão fazendo que podem causar danos? Então, isto ainda vai ter que ser pesquisado e analisado pelas pessoas, não é? Pelos pesquisadores. A tecnologia tem um potencial interessante? Tem.
essa tecnologia é nova. Não, como as outras empresas dizem, não é uma tecnologia, entre aspas, nova. Tá? Essas tecnologias, desses modelos grandes de linguagem, a gente tem aí já muitos anos de pesquisa sobre eles, né? E a comunidade científica continua trabalhando sobre a melhoria desses modelos grandes de linguagens, desses modelos de inteligência artificial e inferência, no qual o ChatGPT, sem dúvida nenhuma, teve um impacto muito grande na mídia e sobre as pessoas nos últimos meses. Para finalizar, Luiz, em quanto tempo será que nós devemos ter acesso a uma versão mais solidificada do ChatGPT? Na verdade, é justamente o que tem acontecido, né? Várias empresas lançaram modelos grandes de linguagem para ficar nessa linha do ChatGPT, né? Inicialmente teve o GPT-2, GPT-3, enfim, dizem que neste ano o CEO, o presidente da empresa, da OpenAI, disse que ia lançar o GPT-4, ou GPT-4, né? Posteriormente. Mas ele mesmo alertou as pessoas, né, sobre as limitações que essa tecnologia ainda vai ter. We have some ideas about what to do next, but we cannot honestly look anyone in the eye and say, we see out 100 years how we're going to solve this problem. But once the AI is good enough that we can ask it to hey, can you help us do alignment research? I think that's going to be a new tool in the toolbox. A nossa visão é que nem mesmo a empresa estava preparada, entre aspas, para esse impacto planetário que a tecnologia teve. Né? Por alguns motivos que nem todo mundo compreende, a tecnologia teve um gigantesco sucesso, um gigantesco impacto na mídia, certo? Porque entre pesquisadores, né, ainda são identificados uma série de problemas que a gente enumerou aqui. Tá? E antes da gente ter uma aplicação comercial, a empresa tem que garantir no seu relacionamento com outras empresas, com empresas parceiras, né, com essa própria relação com a Microsoft, que o nível de garantia, que a precisão do sistema, ela tem que ter, na verdade, né, uma visibilidade externa, uma capacidade de entregar soluções que o grande volume de usuários esteja satisfeito. Nós tivemos várias tecnologias de inteligência artificial lançadas nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, que as empresas lançaram as suas versões, entre aspas, beta, versões de teste para os usuários, e elas tiveram um grande volume de críticas. Muitas delas baseadas em tecnologias similares, porque apresentavam vieses, apresentavam muitas vezes propagação de informações com discursos de conflito, não é? Alguns chamam de discursos de ódio, né? Informações muito controversas, informações preconceituosas. Então, as empresas não querem correr esse risco, porque isso também causa danos à reputação. Mas a gente não tem nenhuma dúvida, a gente tem todas as evidências que, na verdade, várias empresas querem fazer a utilização, no mínimo, para testar produtos, testar protótipos, testar versões beta dessa tecnologia, entre um número maior de usuários, para também, né, explorar vários domínios onde isso pode ter um ganho de produtividade muito significativo. Sem dúvida nenhuma, para a produção de textos, produções de relatórios, produções de informações no ambiente de negócios e muitas outras. Eu não quero ficar enfadonho aqui falar de especificidade de negócio, né? Existe um potencial significativo e não há dúvidas de que os investimentos e as pesquisas em inteligência artificial são cada vez maiores. E a gente precisa cada vez mais também educar os nossos futuros profissionais jovens no Brasil para essa nova realidade, para a gente ter desenvolvedores, para a gente ter pesquisadores que possam desenvolver essas ferramentas, porque o grande volume de, entre aspas, de retorno, de lucro na inteligência artificial está para quem desenvolve essas ferramentas, não para quem as utiliza. Não é? Então, a gente tem que ser capaz de desenvolver tecnologias como essa também no Brasil. Com certeza. Muito obrigado, professor Luiz Lambi, por ter cedido o seu tempo para fazer todo esse balanço com a gente. Muito obrigado, Lucas. Se precisar esclarecer qualquer coisa, fico à disposição. E foi um enorme prazer conversar com vocês, conversar com a Guaíba Correio do Povo. É sempre um enorme prazer.
Se você gostou desse Direto ao Ponto, confira outras edições no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Vira e mexe, nós tratamos de tecnologia por aqui. Em um podcast no ano passado, o tema foi especificamente sobre quais as possibilidades dos chatbots se tornarem conscientes. Em uma outra edição que saiu esse mês, falamos sobre como a inteligência artificial deve impactar a área da educação. Lembrando que você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela nossa equipe. Esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes. O episódio utilizou áudios de TV Cultura, Jornal da Gazeta, TV Paranaturismo, Olhar Digital e Greylock. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!